E o tema que eu quero deixar ao seu coração nessa noite é sobre esperança. Quero falar com vocês sobre esperança. O que é que nós vamos conversar nessa noite, irmãos? Sobre esperança. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Abra a tua Bíblia lá no Novo Testamento, mas para o final do Novo Testamento, você vai encontrar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, e que o Senhor nos abençoe nesta meditação. Amém. Bom, queridos, o tema hoje, como eu disse, é esperança. Esperança renovada. Nós vivemos dias, meus irmãos, onde muitos perderam completamente a perspectiva da vida e estão sem esperança. E é muito interessante a gente observar que esse texto aqui foi escrito por alguém que havia negado a Jesus. E quem foi que negou Jesus? Foi Pedro. Mas Pedro passou por um processo, meus irmãos, de restauração. E então, agora, eu e você, podemos entender a importância e o significado do que ele está dizendo aqui nesse texto. É muito importante eu falar com vocês e reforçar algo que vira e mexe eu converso aqui entre nós. Quando eu digo que igreja não é lugar de gente perfeita. Diga comigo, igreja não é lugar de gente perfeita. Você pode dizer mais forte isso? Vamos lá. Igreja. Está claro isso para você? Como disse a minha querida, por isso que eu estou aqui. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente em aperfeiçoamento. Igreja é lugar de restauração. E eu falo isso com vocês com muita convicção, porque eu creio realmente nisso. Porque ao longo do tempo, meus irmãos, especialmente na nossa comunidade, eu vi muita gente sendo restaurada. Inclusive eu. E muitos dos que estão aqui foram restaurados neste lugar para a honra e glória do nome do Senhor. É verdade isso ou não? Pois é. Portanto, você que está aqui nessa noite sem esperança, eu quero dizer que a você nessa noite, que Deus, em Cristo Jesus, pode restaurar hoje a sua vida, a sua família, os seus filhos, a sua vida financeira. Deus pode restaurar a sua fé. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, porque a sua graça é melhor do que a vida. Glória a Deus por isso. Mas quando a gente olha para esse texto, para quem Pedro escreveu aqui?
quem Pedro escreveu esse texto, gente? Para muitos que foram dispersos por causa da perseguição. Para gente ferida. Para gente abatida, machucada, sofrida. Para gente que, como alguns hoje talvez estejam chegando ao final deste ano, cheio de marcas, de dores, de sofrimentos, de tristezas, de frustrações. E a palavra central, gente, a palavra central deste texto é esperança. Anote isso. É esperança. Eu queria ver com você nessa noite alguns aspectos importantes do que Pedro está dizendo aqui. Você está preparado? Quantos estão preparados para ouvir? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor quer falar à sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Então vamos lá, no verso 3. Está com a sua Bíblia aberta? Não é para fechar não. Olha o que diz o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja que interessante, amigos, que Pedro aqui mostra que essa esperança, ela é real para todo aquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem esperança. E eu pergunto, você já teve uma verdadeira experiência com Deus? Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Irmãos, nós fomos salvos pela graça de Deus, e não porque nós somos bonzinhos. Não porque nós damos ofertas na igreja. Não porque nós frequentamos cultos. Não, mas você foi alcançado pela graça de Deus. Oh, queridos, Deus nos amou primeiro, e Ele enviou o seu Filho para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que nele crê e abre o seu coração, a graça de Deus o alcança. É por isso que eu e você estamos aqui. E então, Ele perdoa os pecados dessa pessoa, Ele lava a sua alma, Ele lança os pecados para longe de si, e Ele faz novas todas as coisas. Porque Ele mesmo diz na sua palavra, eis que faço novas todas as coisas. Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso, meus queridos. Então, se você um dia entregou a sua vida para Jesus, você foi salvo e hoje você está selado com o Espírito Santo da promessa. E Pedro, ele vai dizer que quando Deus nos salvou, Ele encheu a nossa vida de esperança. É isso que Pedro está dizendo. E essa esperança, meus irmãos, é uma esperança que o mundo não conhece. É uma esperança que o mundo não compreende. O mundo não entende. A sociedade olha para nós, olha para mim e para você, e eles perguntam, como que esses crentes podem continuar cantando depois de tanta tribulação? Foi um ano difícil para todos nós? Sim. Como é que esses crentes conseguem ainda cantar? Depois de enfrentarem tanta luta e tanta tribulação. Sabe o que é que Nero fez com os cristãos no ano 60 depois de Cristo, meus irmãos? Sabe o que ele fez? Ele mandou amarrar os cristãos nas ruas, e na sua maldade ele dizia o seguinte, ateiem fogo neles, para que eles possam iluminar a cidade. E é isso que ele fez. Mas o que impressionava Nero, um dos mais cruéis imperadores de Roma, meus queridos, é que quanto mais gente ele queimava, mais gente convertia. Mais ele queimava, mais gente se convertia. E ele não entendia nada ao ponto de dizer, o sangue desses cristãos são como semente. Quanto mais nós jorramos este sangue na terra, mais pessoas se convertem. O que é que eles têm?
O que é que eles têm? Sabe o que é que eu e você como cristãos temos, meus irmãos? Nós temos a vida de Deus em nós. Você tem a vida de Cristo. É Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo habitando em você. Oh, meus irmãos, que maravilhoso a gente saber disso. E esse Deus, Ele encheu o nosso coração de esperança. E aí, em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele diz, a garantia dessa esperança no coração da gente é a ressurreição de Jesus. Pois Cristo não está no túmulo, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará. Ah, meus irmãos, Jesus é a garantia da nossa esperança. Você crê nisso, igreja? Você pode dizer isso? Jesus é a garantia da minha esperança. Não pode ser mais forte, solta a sua voz aí, vamos lá. Jesus é a garantia. Aleluia. É importante você vibrar mesmo com a palavra. Se quiser aplaudir, você tem liberdade para isso. Se quiser dar um glória a Deus, faça isso. Porque esta noite é uma noite maravilhosa de gratidão, de louvor a Deus e uma noite de esperança. Sabe, meus irmãos, um dos lugares mais emblemáticos para se visitar na Índia é o túmulo de Gandhi. Um homem que foi tão importante na história da libertação da Índia. E se você for lá, você vai encontrar no túmulo de Gandhi os seguintes dizeres: aqui estão as cinzas de Gandhi. Se você for a Paris, lá na França, há um cemitério onde está enterrado Allan Kardec. E no seu túmulo está escrito: aqui está o homem mais importante do espiritismo kardecista. Se você for a Meca, você vai encontrar algo muito interessante, porque anualmente nós vemos a peregrinação dos muçulmanos. E o que eles fazem? Eles dão dezenas de voltas em torno do túmulo de Maomé. Mas eu quero dizer para vocês, eu nunca estive nesses lugares. Mas eu estive em Jerusalém, lá em Israel, no Tomb Garden, Jardim do Túmulo, onde se acredita que colocaram o corpo de Jesus. E sabe o que é que eu encontrei lá? Sabe o que é que eu encontrei naquele lugar? Uma gruta vazia e uma placa dizendo: Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte? Ele ressuscitou, irmãos. Que diferença! Gandhi está na Índia, Kardec está na França, Maomé em Meca, mas Jesus está vivo e Ele está aqui, Ele está entre nós. Oh, meus irmãos, o que garante a nossa esperança então é essa verdade, meus irmãos. O que nos dá convicção na vida é essa verdade. A garantia da nossa esperança não é a palavra de pastor ou de qualquer outra pessoa. A garantia da nossa esperança é porque Jesus está vivo. Esperança o que é? Esperança, para muita gente, é probabilidade. Esperança para muitos é o sentimento de que algo pode acontecer. Mas, no Novo Testamento, esperança não é isso. No Novo Testamento, esperança é convicção. Esperança é certeza de futuro. Isso é esperança no Novo Testamento. E hoje em dia, há muitas pessoas que perderam a sua esperança. E quem perde a esperança, perde a motivação. Perde a alegria de viver. Quantas pessoas assim, queridos? A vida cristã é uma vida de alegria. É uma vida de contentamento, de esperança, de gratidão. A vida cristã é uma vida de louvor a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Ainda que
ainda que Deus não fizesse nada, ainda que nós não tivéssemos uma bênção para contar no final do ano, ainda que nós não tivéssemos experimentado um pouquinho dessa bondade de Deus, meus queridos, mesmo assim nós teríamos muitas razões para louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação pelos séculos dos séculos. Quem perde a esperança, perde o sorriso, perde a alegria. Quem perde a esperança, perde a motivação, perde a vontade de viver, o sentido da vida. E agora, o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele está dizendo: irmãos, vocês que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo, que estão passando por momentos complicados, por tempos difíceis, irmãos, há esperança. E a certeza da vitória em Jesus Cristo no coração de vocês. Portanto, irmãos, celebrem. É o que Pedro está dizendo. E eu quero convidar vocês, Igreja Comunidade da Graça Sede Vila Carrão, a nós terminarmos este ano celebrando. Dia 31, celebre. Porque você tem motivos para isso. Você tem razões para isso. Pode ser que você não chegou onde você gostaria de ter chegado. Pode ser, sim, claro. Que você não alcançou aquilo que você gostaria de ter alcançado. Mas, meus irmãos, como disse Paulo, uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado foi. Olhando para frente, avançando para aquelas coisas que estão diante de mim, eu vou prosseguir e não vou desistir. Não desista. Não desista. Por que não vai desistir? Porque você está vivo. Está respirando aí ou não? Quantos aqui estão respirando? Respirei para ver. Deixa eu ver. O coração está batendo? Deixa eu ver. Põe a mão no coração. Está batendo ou não? Quantos aqui o coração está batendo? Olha lá, tem gente que não levantou a mão, não está batendo o coração. Se você está vivo, é porque Deus tem coisas para fazer na sua vida ainda. A obra dele não terminou na sua vida. Tem coisas que Ele quer realizar em você e através da sua vida. Ele não desistiu de você. Tem promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo. Eu não vou temer, eu não vou desistir e eu vou avançar. Comunidade da Graça Sede 2021, vamos avançar. Vamos avançar, porque o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Está disposto a ir avançar ou não? Preparado ou não? É só um tempinho de descanso para vocês. Mês de janeiro, às vezes alguns saem para um descanso e tal. Bom, faz bem, renova as forças. Mas a gente vai ter muito trabalho pela frente. Tem muita coisa para a gente fazer. E o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos chegar no final do próximo ano, aqui neste lugar, e nós vamos celebrar e festejar na presença do Senhor, e vamos dizer juntos: grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Versículo 4. Agora, Pedro mostra aqui 3 características interessantes, da herança. Ele diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Pedro mostra 3 características aqui. E é muito interessante. Eu li aqui numa versão, a NVI. Mas na versão da Bíblia, revista e atualizada, aparece 3 palavras. De repente alguns podem ter essa versão aí. Diz que essa herança é incorruptível, incontaminável e imarcessível.
incorruptível, incontaminável e imarcessível. Você pode repetir essas 3 palavras comigo? Vamos lá? Incorruptível, incontaminável e que mais? Imarcessível. Essas 3 palavras na Bíblia aqui, revista e atualizada. Tem outras, tem esta que você acabou de citar. Como é que diz a tua? Imaculada, né? E outras versões mais. Mas é muito interessante essas 3 palavras que eu quero destacar com vocês. Pedro está dizendo que a herança é incorruptível. Gente, a herança que nós temos em Cristo é incorruptível. E aqui qual é a referência? A referência é a terra prometida. Você sabe qual era a maior bênção de uma família? Qual era? Era a posse da terra. Mas eles perderam isso. Porque aquela terra foi saqueada. A terra foi invadida. Os romanos fizeram a festa. Os romanos tomaram conta, corromperam a terra santa, o templo, e destruíram tudo. Destruíram todas as coisas. E aí o apóstolo Pedro, ele chega e diz o seguinte: gente, não chorem. Não chorem, porque a herança que Jesus deixou para nós é incorruptível. Oh, meus irmãos, qual é a maior herança da sua vida? Você já pensou nisso? Qual é a maior herança da sua vida? Você sabe que tem gente que fica a vida toda brigando por causa de bens materiais. Não é verdade? E com isso nós vemos hoje famílias sendo destruídas, famílias se arrebentando na justiça, pais que não falam com seus filhos, filhos que não falam com seus pais, irmãos que já não se falam mais. É impressionante isso por causa de coisa, por causa de bens materiais. Fuja dessas coisas. Fuja disso, meu irmão, minha irmã. Porque a herança que nós temos, ela não se corrompe. A herança que temos é ilimitada. E o apóstolo Pedro está dizendo, a herança que Deus deixou para nós em Cristo é incorruptível. Portanto, meu irmão, minha irmã, o seu maior tesouro, ninguém invade, ninguém mexe e ninguém toca. Aleluia! Mas outra característica desta herança, diz o texto, é que é uma herança incontaminável. É uma herança o quê? Incontaminável. Por que ele usa essa palavra incontaminável? Porque a terra prometida que foi entregue às famílias por Josué, ela foi contaminada pela idolatria e pelo pecado. Pois é, e Pedro, agora, numa visão fantástica que ele teve, dada por Deus, ele está dizendo, a herança de vocês não é essa. A herança que o Senhor tem para vocês, ninguém contamina. Com a idolatria, com o pecado. Mas Pedro também destaca uma terceira característica dessa herança. É uma herança imarcessível. Palavra diferente, né? Imarcessível. O que significa isso? É uma herança que não se pode murchar. É uma herança que não perde o seu valor. É isso que significa. É essa herança que você tem. E as pessoas, para quem Pedro estava aqui escrevendo, né? Estavam tristes, abatidas, porque elas haviam sido expulsas da cidade. Elas perderam tudo, gente. Perderam as suas casas, perderam os seus bens. Elas não tinham mais nada, a não ser a roupa do corpo. Só isso. Você já imaginou? Você viver assim, apenas com a roupa do corpo? Essas pessoas viviam assim. E a razão pela qual elas foram perseguidas e expulsas foi porque elas amavam e seguiam a Jesus. Você imaginou? Mas Pedro está dizendo aqui, não chorem. Não chorem, porque a herança de vocês, ela é incorruptível, ela é incontaminável e ela é imarcessível. É o que Pedro está dizendo. Gente, a nossa herança não é terrena, a nossa herança é celestial. E um dia nós vamos tomar posse de toda essa herança. Você acredita nisso?
Você acredita mesmo nessa salvação? Ou você está aqui, neste último encontro nosso de domingo, deste ano de 2020, apenas para cumprir um rito religioso? Ou receber bons fluidos? Para você começar bem o ano de 2021. Eu digo isso porque tem muito crente assim, místico, que inclusive deve sair daqui, de um culto como esse, vai para a praia também, e vai pular 7 ondas. Ou então vai perguntar, que signo você é? Ó, se eu ver no Facebook de alguém aqui, com esse papo de signo, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar um beijo para você. E falar, te amo em Jesus. Como tem crente que não conhece Bíblia. Crente místico. Crente místico. Não, eu tenho que ir para a igreja no último culto para garantir a minha bênção. Dá de quê? Chegando neste último encontro na igreja, chega uma bênção especial sobre a minha vida. Aleluia. E o ano de 2021 seja diferente. Ah, meus queridos, tem muito crente místico que vem à igreja para buscar uma proteção especial. Eu vim aqui porque eu quero uma proteção especial, vinda da parte de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muito importante, principalmente você que está chegando a esta comunidade, que você precisa saber a respeito desta igreja e desta comunidade. Aqui nesta comunidade nós não oferecemos uma proteção especial. Não oferecemos. O que nós oferecemos é o Deus protetor. Aqui nessa comunidade nós não oferecemos as bênçãos de Deus. Nós oferecemos o Deus das bênçãos. É diferente. Então se você veio para este lugar, se você está neste lugar, querendo bênção, você está no lugar errado. Porque aqui a gente não vem buscar bênção. Aqui a gente vem ser uma bênção. É diferente. E o desejo do meu coração é que em 2021, você seja uma bênção muito maior do que você já é para a glória do nome do Senhor. Está preparado para isso ou não? Amigos queridos, as pessoas podem te perseguir. Elas podem te agredir. Elas podem tomar tudo aquilo que é teu. Mas tem uma coisa que elas não conseguem tomar. A herança que você recebeu em Jesus. E todo mal cai. Toda arrogância cai por terra, porque a justiça divina prevalece e prevalecerá. Você crê nisso ou não? E Pedro está dizendo aqui, um dia você vai tomar posse de tudo aquilo que te pertence. Amém. Versículo 5. Está com a Bíblia aberta ainda ou não? Você desistiu? Bora lá, versículo 5. E aí Pedro está dizendo assim, ainda que estejam sofrendo mediante a fé, vocês serão protegidos e guardados. Ainda que vocês estejam sofrendo mediante a fé, vocês serão protegidos e guardados. Olha que promessa, gente. Eu não sei se você pensa que quem te guarda é o teu dinheiro. Eu não sei se você pensa que quem te guarda é o teu patrão. São os teus amigos. Mas saiba de uma coisa importante. Quem guarda os filhos de Deus é o Senhor dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso. Somente Ele. Ele nos guarda e Ele nos livra do mal. E Pedro está dizendo, enquanto vocês não tomam posse desta herança do Senhor, Ele os guardará. Enquanto não chega esse dia, o Senhor guardará vocês. Enquanto a promessa não se cumprir na sua vida, você estará, e você está guardado em Cristo, meu irmão e minha irmã. O que significa guardado? Guardado é alguém que está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. Guardado significa alguém que está debaixo das asas do Senhor.
É como o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, de nada temos falta. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Ele vai guardar a nossa alma, nós seremos guardados por Ele. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Aleluia! Aleluia, queridos. Isso é promessa, não é palavra de pastor. Isso não é palavra minha, gente, é palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia. Talvez você nem saiba, mas de repente você recebeu um grande livramento no dia de hoje. Sabia disso? Que talvez você tenha recebido um grande livramento. De repente você vindo para cá, você nem tem noção. E Deus livrou você, porque esse nosso Deus nos guarda. E quando Deus nos guarda, gente, Ele guarda de verdade. Ele guarda para valer, Ele guarda mesmo. Ele não é aquele guarda que dorme na guarita. Você já viu? Às vezes você está passando na rua, você vê o guarda, né? Não, nosso Deus, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Teu pai dorme, tua mãe dorme, você dorme. O pastor dorme. Sabia disso ou não? Quantos sabiam que o pastor dorme aqui? Deixa eu ver. É mesmo? Não, que tem gente que pensa que não. Tem gente que pensa que o pastor é um ser extraterrestre. Diferente. Não. Todos dormem. O guarda aqui, a polícia dorme. Mas o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Ele é um guarda de verdade, que cerca, que protege, que abençoa a mim e a você. Isso não é palavra minha, gente. Volto a dizer. Isso é palavra de Deus para você hoje. E Deus está dizendo o seguinte para mim e para você. No final deste ano de 2020, Deus está dizendo: eu vou guardar você. Eu vou guardar a tua família. Eu vou guardar os teus filhos, eu vou guardar a tua casa, eu vou guardar a tua história, eu vou guardar os teus sentimentos, eu vou guardar e proteger essa esperança no teu coração. Eu vou guardar você. Porque Ele é o Deus que nos guarda. E o autor aos Hebreus, amigos, ele diz que ao nós entrarmos a esta casa de oração para louvarmos ao Senhor, milhões e milhões de anjos celebram a Deus conosco. Sabia disso? Que enquanto você estava cantando aqui, junto com o pastor Gustavo Xavier e toda a equipe musical, estávamos louvando a Deus, milhões e milhões de anjos estavam aqui reunidos neste lugar. Você tem noção disso? Que nós não estamos aqui, neste lugar, sozinhos. Além da presença do Espírito Santo, da presença de Jesus entre nós, há milhões e milhões de anjos cultuando, louvando e adorando o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, gente. Você tem noção disso? Por isso que aqui, esta casa que você frequenta, aqui não é lugar de espetáculo. Não, de show, não. Mas é um ambiente espiritual de adoração. A gente pode fazer o melhor, é verdade. O artístico, bonito, vamos sempre fazer. Mas nunca perdendo de vista que aqui, neste lugar, o ambiente é um ambiente espiritual de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto a gente canta, enquanto a gente aplaude, enquanto a gente pula, enquanto a gente celebra, o Senhor está em nosso meio, dizendo: eu é que guardo vocês. Eu é que guardo vocês. E você vai cantando, e você vai aplaudindo, e você vai celebrando, e o Senhor vai dizendo: eu é que guardo vocês, eu é que protejo vocês, a minha mão está sobre vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos guarda. E Pedro, meus irmãos, estava expondo essa verdade para dizer àqueles irmãos o seguinte: renovem a sua esperança
e creem que a vitória final vai chegar. Você crê que a vitória vai chegar? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Versículos 6 e 7. Pedro diz agora, versículo 6, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês estão sendo entristecidos por uma provação. Por um pouco de tempo. Repita essa frase. Por um pouco de tempo. Mais uma vez, igreja. Vocês estão sendo entristecidos por uma provação. Quem aqui não está passando por uma provação, hein? Quem aqui não está passando por uma luta? Por uma dor, por uma perda. Como bem hoje falou aqui o pastor Fábio, perguntando quantos aqui não tiveram perdas esse ano de um familiar. Que triste, né? Quanta gente nós atendemos nessa comunidade. Tivemos que realizar velórios. Tivemos com as famílias. Quanta gente perdeu entes queridos, tiveram memórias tristes. Quantas pessoas? Mas o que Pedro está dizendo? É por um pouco de tempo. Tudo isso vocês estão vivendo é por um pouco de tempo. Ou seja, o que você está sentindo agora vai passar. Vai passar. Porque muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Vai passar e o Senhor vai te renovar. Porque quando uma pessoa ela está realmente nas mãos de Deus, todo sofrimento humano é temporário, vai passar. Como eu citei aqui o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar o que, irmãos? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tua dor pode durar um tempo, uma noite, mas a tua vitória chegará ao amanhecer. Porque o sol da justiça vai se levantar, e ele vai brilhar sobre a sua vida, e a vitória vai chegar sobre a sua vida e a sua casa. Louvado seja o Senhor. E Pedro está dizendo o seguinte, que tudo isso é para aperfeiçoar a fé de vocês. É como se vocês estivessem sendo provados pelo fogo, diz o versículo 7. É como o ouro que quando é colocado no fogo, é purificado e aperfeiçoado. Versículo 7 diz isso. Então saiba de uma coisa, que tudo aquilo que você está enfrentando hoje, tudo aquilo que você está passando nesses dias, é temporário. E se você confia em Deus, Ele vai usar tudo isso para o bem da sua vida. Vai usar tudo isso para o seu bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na vida de um cristão não existe sorte, não existe azar. Esse papo, o fulano teve sorte, o fulano teve azar, ou azarado, ou sortudo, não existe. Na vida de um cristão tem propósito de Deus. Porque tudo que acontece, como diz Romanos 8, 28, todas as coisas que acontecem, elas contribuem para o nosso bem. Sejam elas boas ou sejam ruins. Contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito de Deus naquilo que você está vivendo. Você crê assim? Então, Deus sabe da tua dor. Ele conhece muito bem a tua tristeza e as tuas lágrimas. E os sofrimentos que você está passando agora servem para fortalecer a sua fé. Creia nesta verdade. E Pedro aqui ele está dizendo, vocês que foram perseguidos, que saíram das cidades, que perderam tudo e que estão apenas com a roupa do corpo, vocês exultem, celebrem. Eu acho impressionante ver aqui que Pedro, ele foi o profeta da esperança, gente. Ele foi o homem que disse àqueles que estavam abatidos, aos que estavam caídos, ele disse, creiam, o Senhor está com vocês. Meus amigos, é muito fácil ser profeta da esperança quando tudo vai muito bem. Isso é muito fácil. Quando tudo está ok, quando as coisas caminham bem. Mas Pedro aqui, ele foi profeta da esperança quando tudo ia mal. E ele disse, creiam
creiam, porque a herança que vocês receberam, ninguém toca, ninguém contamina, e ninguém pode murchar, ninguém pode mudar o seu valor. É o que Pedro está dizendo. Versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 e versículo 9. Está com você aberto aí ou não? Olha o que é que diz. Versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Você pode repetir esse trecho comigo? Vamos lá. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Veja que Pedro começa dizendo aqui, ó, e vocês amaram a Jesus sem vê-lo. Pedro tinha visto Jesus, ele caminhou com Jesus, ele andou com Jesus, ele participou dos sofrimentos de Cristo. Pedro sim, mas aqueles irmãos que haviam se convertido depois, assim como eu e como você, não o viram, mas o amaram. Como eu e você. Nós não o vimos, mas nós o amamos. Quantos amam a Jesus aqui? Pois é, nós amamos a Jesus apesar das nossas imperfeições. Apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações e até mesmo dos nossos fracassos, eu sei que tem muita gente que ama Jesus aqui neste lugar. Eu sei que o teu amor é sincero por Jesus. Eu sei disso, meu irmão e minha irmã. E eu quero te dar uma boa notícia para você. Quero dar uma boa notícia para você que ama Jesus. É que haverá um dia que nós vamos encontrar com o Senhor face a face. E então, meu irmão, minha irmã, Ele dirá, venham, venham benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Veja que interessante que a bênção de Deus para nós não é só para o dia de hoje, para agora, não. Ele a preparou, irmãos, antes da fundação do mundo. E esta bênção vai durar para sempre, por toda a eternidade. Glória a Deus. Que Jesus lindo, gente. Que Jesus amoroso. Que Jesus afetuoso. Que Jesus carinhoso. E como nós o amamos. Como nós o amamos. Você ama o Senhor? Você pode dizer isso a Ele nesta noite? Diga, eu te amo, Jesus. É só assim que você fala? Quer fazer uma declaração para Ele nessa noite? Diga. Você quer dizer que ama Jesus? Fale para Ele. Diga, eu te amo, Jesus. 3 amam a Jesus. Será que você pode soltar a sua voz e dizer isso? Eu te amo, Jesus. Olha que lindo, gente. Mas sabe, queridos, às vezes, as coisas da vida, elas tiram de nós a esperança. Vocês sabem disso. Os momentos que nós enfrentamos tentam roubar a esperança do nosso coração. Às vezes é uma crise no casamento. Outras vezes é um filho no vício. Outras vezes uma situação financeira complicada. É uma humilhação. É uma dor. É uma perda, é uma doença. Tudo isso às vezes tenta roubar do coração da gente a esperança. Nós somos humanos e nós fraquejamos. Sim. Fraquejamos facilmente. Talvez você tenha fraquejado muito esse ano. Ao ponto de você chegar agora no final e dizer o seguinte, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente ele se preocupa comigo? Será que Deus olha para mim? Será que Ele não esqueceu de mim? Quantas pessoas, quantas e quantas pessoas estão dizendo isso neste final de ano?
Mas hoje eu vim aqui como profeta da esperança. Eu vim aqui diante de você, meu irmão, minha irmã, querido e querida. Eu vim aqui como profeta da esperança, para trazer uma palavra da parte do Senhor e dizer a você que Ele não esqueceu de você. E dizer que Ele te ama com amor eterno e com benignidade o Senhor atraiu você a Ele. Você é muito amado. Você é muito amada de Deus. Ele te ama com amor profundo, intenso, incondicional. Você crê no amor de Deus? Quantos creem no amor de Deus? Então receba esta palavra. Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Há uma outra versão que diz o seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso eu nunca desisti de você. Sabe por que Deus nunca desistiu da gente? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos ama profundamente, porque você é alvo do amor de Deus. E Ele não abre mão de você. Então, como profeta hoje, profeta da esperança, eu quero dizer para você que você é alvo do amor de Deus, que Ele não esqueceu de você, que Ele te ama profundamente. E hoje Ele diz a mim e a você: meu filho, minha filha, segura forte na minha mão. Eu vou te colocar para cima. Eu vou te tirar desse buraco, dessa dor. E lembre-se, meu filho e minha filha, a herança que você tem, ninguém toca, ninguém rouba, ninguém mexe, porque sou eu que guardo a tua vida. Aleluia! É palavra de Deus para você nessa noite. Quero finalizar com vocês essa mensagem para nós orarmos. A gente vai ter um momento de oração poderosa neste lugar aqui. Você está preparado para isso ou não? Pergunto a você: a tua esperança foi roubada? Hein? Você perdeu todas as esperanças? Como é que você chegou até aqui, neste final de ano? Você está cansado? Você chegou aqui dizendo: eu estou sem esperança. Eu acho que não há mais saída. Hoje eu creio que o Senhor pode renovar a esperança no teu coração. E Ele quer fazer isso. Comece um ano novo, repleto de esperança na sua vida, meu irmão. Mas não é uma esperança mundana. Não é uma esperança mentirosa de probabilidades. Não, mas é a esperança que nós vimos aqui hoje, do Novo Testamento, que é convicção e certeza de futuro. Essa esperança, Deus pode e Ele quer restaurar isso na sua vida. Não tenha dúvidas disso. Se você chega no final deste ano, arreado, se sentindo fraco, abatido, triste, chorando, se você perdeu a sua esperança, saiba que hoje o Senhor deseja renovar em você a esperança. E eu encerro citando Romanos 15:13. Romanos 15:13. Anote e guarde no seu coração. Que o Deus da esperança, disse o apóstolo Paulo, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba a esperança que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus.